Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa derrota da seleção brasileira diante do Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando aí desse jogo. Foi um jogo terrível, né, para a seleção brasileira. Contra o Equador já tinha sido um jogo ruim, mas a vitória aconteceu. E aí, contra o Paraguai, foi um jogo também muito fraco tecnicamente, taticamente também muito fraco da seleção brasileira. E ali, novamente, muitos questionamentos em relação aos jogadores, em relação ao Dorival Júnior. A gente vai tentar falar isso um pouco ao longo do jogo. Contextualizando ali essa rodada, né, a rodada 8, o Brasil conseguiu ali subir um pouco na posição por causa da vitória em cima do Equador, e aí ia jogar esse jogo contra o Paraguai para tentar ir novamente ali, demarcar ali um lugar melhor ali na tabela, né, pelo menos entre os 4 primeiros ali, onde ficaria com certeza garantido na Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo de 2026, ela vai ter ali um grande número de seleções, né? O maior número de seleções que já teve, né? Dessa vez vão ser 48 seleções. Então, de certo sentido, ficou um pouco mais fácil ali também para essas equipes conseguirem ali se classificar para a Copa do Mundo, né? Já que aqui nas eliminatórias sul-americanas vão ser 6 vagas e uma dessas vagas ainda vai ser... vamos dizer, ainda tem repescagem, né? Então, assim, é muita oportunidade, né? Bom, o jogo foi lá no estádio Defensores del Chaco, né? Um estádio muito antigo, né? Um estádio muito tradicional. E um fato ali que me chamou a atenção nesse estádio, né? Foi a questão do gramado, né? Só uma curiosidade aqui em relação a esse nome, né? Eu acredito que o Defensores del Chaco, né? Esse nome Chaco se refere ali àquele bioma lá que tem na região do Paraguai, do Mato Grosso, aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente chama de cerrado, lá eles chamam de Chaco, né? Uma espécie de cerrado, né? Então tem esse nome aí bem interessante, né? O Defensores del Chaco. E ali me chama a atenção o seguinte, né? Como que aqui no futebol brasileiro a gente tem ali vários problemas com gramados na Série A, que é assim uma Série A aí que está se destacando por grandes contratações, grandes salários aí. Eu estava vendo a transmissão na Rede Globo, aí o Luiz Roberto falando que a seleção brasileira foi a Liga Brasileira, né, o Campeonato Brasileiro, foi o que teve mais jogadores cedidos para essas eliminatórias, né? Foram mais de 40 jogadores, né? E a segunda colocada foi a Argentina, acho que teve em torno de 30 jogadores, né? Então, na Liga Brasileira, a gente tem jogadores ali na seleção da Colômbia, do Chile, na própria seleção brasileira tem muitos, né? Um tabu muito grande na Argentina, né? Dificilmente a gente vê jogador que joga no Brasileirão ser chamado para seleção da Argentina, né? Isso não é tão comum. Mas os outros times aí é muito comum. Esse time aí do Paraguai, né? É um time que tinha vários jogadores ali que atuam no futebol brasileiro, né? Ou que já atuaram no futebol brasileiro, né? O goleiro titular do Botafogo, jogador do Cuiabá, do Grêmio, né? Então tem vários jogadores brasileiros. E aí, voltando ao contexto aqui do jogo, uma equipe que tecnicamente não é uma das melhores equipes, né? A equipe do Paraguai. E o Brasil tinha ali meio que a obrigação de vencer, né? Tem muito mais time do que o Paraguai. E aí, falando do jogo, né? Passando essa parte aí do gramado, que está de parabéns lá à Federação Paraguai de Futebol, um gramado incrível lá do Defensores del Chaco. O jogo começou, o Brasil não criando muito, né? Se a gente for ver as estatísticas do jogo ali, o Brasil criou muito pouco, né? Não conseguia passar ali da defesa paraguaia, muito bem postada ali. E aí, num lance de contra-ataque, o Paraguai acertou um belo chute ali, né? O Bruno Guimarães, o Arana tentaram ali chegar na marcação, completamente atrasados, fora de tempo ali, na bola indefensável, né? E aí, depois disso, o Brasil não conseguiu mais criar ali no primeiro tempo. No segundo tempo, fez algumas mudanças ali, colocou
O Endrick estava de titular no primeiro tempo, não fez muita coisa, não dialogava ali com o Vinícius Júnior, parecia que um falava coreano, o outro falava grego, eles não falavam a mesma língua de maneira nenhuma ali durante o jogo, de momento nenhum a gente via eles conversando, fazendo uma tabela, triangulações, isso não ocorreu. E aí no segundo tempo, né, fez as mudanças, né, entrou o Luiz Alberto, Luiz Henrique, né, aquele jogador lá do Botafogo, que teve sua primeira convocação, e o Gerson também entrou, né? Então mudou um pouco ali. O Bruno Guimarães, muito questionado depois do jogo, também não fez uma atuação boa. O Brasil voltou um pouco melhor, criou algumas poucas chances ali, mas sem perigo real assim de gol, né? O Paraguai jogou ali postado na defesa, não saiu, mas assim, no futebol sul-americano é dessa maneira, né? Ainda mais que uma equipe como o Paraguai, que é uma equipe tecnicamente mais fraca que o Brasil, que um resultado de empate é um resultado vantajoso para o Paraguai, eles não iam realmente sair ali em busca do resultado de maneira nenhuma, né? Então, realmente, o Brasil tinha que propor alguma coisa. E a impressão que a gente tinha é o seguinte, se tivesse ali uma barreira de cones ali, o ataque da seleção brasileira ia ter a mesma dificuldade. Parece que eles não se movimentam, não conseguem ali criar jogadas, então foi algo assim, que a gente não viu nenhuma evolução desde a Copa América, desde esses jogos aí das eliminatórias da Sul-Americana, nenhuma evolução. Diferente do que o Dorival vem falando, né? Chegou um momento que ele começou a ser realmente questionado, né? Foi a primeira derrota aí do Dorival Júnior, até então não tinha perdido, né? Depois do jogo, ele e o Danilo, que é o capitão, falaram lá na coletiva e colocaram lá várias justificativas, entre elas que não tiveram tempo ainda de treinar a seleção o suficiente. E é algo curioso, né? Já que o Brasil lá para a Copa América, eles tiveram praticamente 40 dias, né, de treinamento, né? Então, assim, dificilmente você vai ter uma seleção aí mundial aí que vai ter um tempo tão longo assim de treinamento, né? Então o trabalho do Dorival realmente é um trabalho questionável, não apresentou nenhuma evolução e realmente o que a gente vê assim é um cenário assim desesperador, né? Talvez nem nos piores pesadelos lá o torcedor brasileiro imaginava ver a seleção num momento tão ruim. Eu já falei isso aqui em outros vídeos e eu continuo pensando dessa maneira. Eu acho que os jogadores são muito bons, tem uma geração talvez não tão talentosa como as gerações passadas que a gente acostumou a ver, mas uma geração boa também, tem bons talentos, bons jogadores, mas ainda falta um trabalho tático, técnico de juntar esses jogadores e montar um bom time, né? Uma boa equipe, que tenha ali uma filosofia de jogo, que tenha consistência no jogo, e isso realmente a gente não viu com o Dorival, né? Então foi uma derrota terrível, né, para o Brasil, diante de uma equipe que não é uma grande equipe, né? Que ele embolou ali, deu um pouco de esperança ali para a seleção paraguaia de novamente tentar ali alguma coisa, né? Para conquistar essa vaga aí para a Copa do Mundo. Mas a situação do Brasil é crítica, principalmente a gente vê diante de um adversário tão frágil como é o Paraguai, né? Um adversário que teoricamente não iria apresentar grandes problemas para o Brasil, né? Então, vamos dizer, se vai enfrentar um adversário mais consistente, mais experiente, mais duro do que o Paraguai, como que vai ser isso aí, né? Então, realmente é uma situação muito complicada no atual momento como está. Se o Brasil for para a Copa do Mundo, realmente não vejo perspectiva nenhuma de se classificar para as fases finais, né? Muito menos de ser campeão, né? Então, assim, vai realmente a passeio. Então, precisa de ter alguma mudança, precisa de ter algum choque de realidade. Em outubro, eu acho que é a próxima rodada aí das eliminatórias, parece que vão ter jogos aí no Nordeste, mas a gente não vê nenhuma perspectiva de mudança, né? Então, é isso o atual momento aí da seleção. Com essa derrota, o Brasil caiu de posição, né? Voltou para a 5ª posição, tinha recuperado lá a 4ª posição com a vitória para o Equador, só que o Equador também venceu, né? Então eram essas aí minhas impressões, né? Um jogo muito ruim da seleção, uma atuação muito questionável do Dorival Júnior. Deixa aqui nos comentários aí a sua opinião sobre esse jogo da seleção e essa atuação nas eliminatórias. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.